Olá, boa tarde. Proposta que estabelece eleições diretas para presidente se o cargo ficar vago nos 3 primeiros anos de mandato é lida na Comissão de Constituição e Justiça. Na reunião, os senadores aprovaram a redução de tributos para medicamentos. A estimativa é de que, em média, mais de 35% do preço que o consumidor paga nas farmácias vem de tributos. A proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça mantém a incidência de contribuições como PIS, PASEP e COFINS, mas retira dos medicamentos para uso humano impostos como ICMS e imposto sobre importação. Fernando Gomide, que tem uma filha com fibrose cística e gasta cerca de R$11 mil por mês com remédios, comemora. Vai tentar minimizar o sofrimento de milhões de brasileiros que precisam de fazer aquisição, tendo em vista que o SUS não está tendo condições de atender a demanda de medicamento no Brasil. A proposta estabelece que a retirada desses impostos seja feita de forma gradual, uma redução de alíquota de 20% ao ano durante 5 anos. A PEC também prevê normas para fiscalizar se a imunidade está sendo repassada aos preços. O objetivo da medida é possibilitar melhores condições de acesso a medicamentos por todos os brasileiros, mormente considerando que a Constituição Federal assevera caber ao Estado garantir a vida das pessoas. Nesse sentido, é preciso que os governos não usem de uma necessidade primária relacionada à vida, como os remédios, para resolver seus problemas financeiros. Os senadores também aprovaram a criação de uma política nacional de bibliotecas no país e uma proposta de emenda à Constituição que estabelece prazo máximo de 3 meses para que o presidente da República indique ministros do STF. Na reunião, foi lida a proposta que prevê eleições diretas para presidente da República se o cargo ficar vago nos 3 primeiros anos do mandato. A votação ficou para a próxima reunião. Nós vivemos uma crise tão grave que eu tenho uma convicção. Só um presidente que venha com a força das urnas, legitimado pelo povo brasileiro, vai ter força para tirar o país dessa crise. É uma ilusão achar que qualquer nome que seja escolhido pelo Congresso Nacional nesse momento vai ter força. Até ontem nós não tínhamos nenhuma medida mais concreta para sinalizar uma saída para essa crise. Hoje a Comissão de Constituição e Justiça apresenta ao Brasil uma solução que, no nosso entender, é a melhor solução. É submeter ao voto popular, ao voto direto, a eleição para presidente da República. Na Comissão de Direitos Humanos, sem quórum para votar projetos, senadores avaliaram a crise política no Brasil. Retirada das reformas trabalhista e previdenciária e a renúncia do presidente Temer com eleição direta estão entre as saídas apontadas para a crise. Que o presidente Temer entenda. O povo brasileiro não quer as reformas quando não quer uma Vossa Excelência na presidência do país. Retire essas 2 reformas. E depois, num gesto de grandeza, anuncie que você também é favorável às diretas e procure conversar. Eu não acredito que alguém ache que está tudo normal nesse país, mas é a aparência que eles querem dar. Que o governo quer dar, que está tudo funcionando bem, que não tem nada anormal acontecendo. Eu acho que o Temer podia ter esse gesto de grandeza, né, de ele mesmo conduzir para a eleição direta. Esse governo ilegítimo, ele assumiu por um golpe parlamentar dizendo que ia salvar o Brasil. E olha só a salvação do Brasil. Envolvido todo esse governo com seus principais ministros em corrupção, em denúncias, o próprio presidente Temer. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta manhã a liberação de saques nas contas do FGTS para as mulheres com filhos recém-nascidos. Mesmo as trabalhadoras com contas do fundo ainda em atividade poderão efetuar os saques. O projeto beneficia mães solteiras, viúvas ou trabalhadoras com maridos desempregados, nos casos em que o salário é a única fonte de renda da família. O saque poderá ser feito em 6 vezes, no valor de até um salário mínimo por mês, durante o primeiro ano de vida da criança. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais ainda precisa ser analisado na Câmara dos Deputados.
Que ela possa, no desespero, para manter a família, pelo menos retirar em 6 parcelas o seu fundo de garantia. Felizmente, a Câmara aprovou a medida provisória que prevê a movimentação das contas inativas do FGTS. Até agora já foram injetados na economia, senador Amorim, 24 bilhões de reais, de dinheiro que estava parado e sem rentabilidade. Se o trabalhador não pode utilizar aquilo que ele tem para investir em si próprio, sobretudo em educação e qualificação, que tanto se precisa, e prepara ele para um futuro melhor, a que momento é que ele vai poder usufruir? A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto que altera a lei do artesanato. A proposta exclui os produtores de sabão artesanal das mesmas exigências aplicadas à produção industrial. Também aprovada em decisão final, a matéria vai ao exame dos deputados. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.